Meu caro, se tem uma coisa que não está fácil nesse momento é a vida do investidor cripto. Bitcoin de volta na região dos US$ 102.000. Nós vamos analisar o mercado, vamos entender o que os maiores players eles estão fazendo perante essa nova queda que nós estamos tendo, para que a gente possa tomar uma decisão junto com esses caras. Afinal de contas, tudo que rege o preço de qualquer ativo é a lei da oferta e da demanda. E a maior demanda e a maior oferta também, ela é constituída pelos grandes players. Então, é mais fácil que a gente siga o dinheiro para que a gente consiga lucrar no mercado. Nós vamos analisar o Bitcoin no médio prazo e no curto prazo também. Vou te explicar qual que é a minha visão e qual que é a minha estratégia nesse momento. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, quando a gente olha para todas as carteiras ali do Bitcoin, em cada ciclo a gente tem um grupo de carteiras que ele vai representar mais aquele ciclo. E isso daqui, obviamente, porque o preço do ativo ele vai subindo, né? Então, conforme ele vai subindo, é mais difícil você ter um número maior da quantidade daquele ativo. Mas lembre-se que players não estão aqui para acumular ativos e sim para multiplicar dinheiro. Bom, nesse ciclo e no ciclo passado, quem representou muito o ciclo foi o grupo de carteiras de 10 a 100 Bitcoin. Veja que eles iniciam a sua distribuição a partir do momento que a gente toca o all-time high do ciclo anterior. Lembrando, esses caras não querem um preço mais caro, nem um preço mais barato, eles só querem acumular durante um preço justo e vender ali durante um preço caro, efetuar suas distribuições. Então esses caras vêm distribuindo aos poucos, parcialmente, completam a sua distribuição ali na região de topo do mercado. Eu quero que você veja que eles voltam a acumular intensamente ali a partir do momento que a Luna Foundation ela quebra, depois tem a 3AC quebrando, o Celsius, Voyage, todo mundo quebrando e por fim FTX quebrando. Veja que o supply na mão desses players aqui começa a aumentar muito ao longo desse período. E quando o Bitcoin volta ali em patamares de $40.000, sim, eles voltam com as suas distribuições. A gente não utiliza esse gráfico aqui para poder tomar uma decisão, porque você vai ver se assim que ele começa a distribuir, a gente ainda teve muito espaço para subir. Como assim que eles começam a acumular, a gente também teve muito espaço para poder comprar mais barato ainda. Então a gente não segue isso daqui para poder tomar decisão. Mas a gente analisa e entende qual é o comportamento desses players. E a gente vê que esses players eles estão intensamente distribuindo. Recentemente a gente teve mais uma forte distribuição. O que importa para nós é o movimento que eles estão fazendo nesse momento. E se a gente for analisar esse momento, a gente entende que esses players eles continuam a sua distribuição. E aqui nós não queremos saber mais se eles estão distribuindo ou não. O que nós queremos saber é se esses caras eles voltaram a acumular. Olha só, a gente vai analisar outro grupo de investidores aqui também. Nesse momento estamos analisando as carteiras de 10 a 100 Bitcoin. Existem outras carteiras também, existem outros grupos que a gente deve analisar. Mas eu quero que você entenda que esse grupo de carteira aqui foi o grupo de carteira que teve muito interesse em acumular quando a gente teve o maior caos dentro do mercado cripto, que foi a maior quebradeira que nós tivemos. E esses caras, nesse presente momento, eles não estão com interesse em comprar. Isso significa uma ausência compradora de principais players que nós tivemos nesse ciclo. Bom, entendendo que a gente não utiliza isso daqui para poder tomar a decisão, a gente vai fazer uma análise com vários indicadores para que a gente possa tomar uma decisão. Dois outros grupos de investidores que a gente pode utilizar é separar quem é investidor de longo prazo, linha azul, curto prazo, linha vermelha. Quando a gente tem alta concentração do supply na mão dos investidores novatos, que são aqueles investidores que acabaram de chegar no ciclo, são regiões de alto risco, porque a gente está entregando uma Ferrari na mão de uma pessoa que acabou de tirar a sua habilitação. E o pior, essa pessoa acha que ela sabe dirigir muito bem. Bom, o topo que nós tivemos em 2019, a gente teve muita concentração do supply na mão desses players. Lembre-se que no Corona Crash a gente teve uma queda de 50% no Bitcoin em algumas horas.
Por que a gente teve uma queda de 50% em algumas horas? Porque as pessoas elas entram em panic sell, as pessoas elas estão alavancadas, elas vendem desesperadas, elas limpam o book de ofertas sem nem saber o que é um book de ofertas. Por exemplo, tem muita gente que investe no mercado cripto, investe no Bitcoin e ainda não sabe a diferença de ordem limit para ordem a mercado. Ainda não sabe como funciona o book de ofertas. Ainda não entende que cada tipo de ordem tem o seu benefício, mas também tem a sua desvantagem. E que cada uma dessas ordens vai ditar também quanto de capital você investe em cada uma dessas ordens. Obviamente, se você tem alguns milhões, você jamais vai fazer uma ordem a mercado, porque se você ler o book de ofertas, na hora você vai ver que tem menos de 1 milhão ali e você vai limpar o book de ofertas. Então, muitas pessoas investem sem nem saber o que é ordem a mercado e ordem limite. Isso quer dizer que esses players não entendem como que o jogo funciona, e são nesses momentos que a gente tem alta concentração de supply na mão desses players que não sabem nem diferenciar os tipos de ordem, é que a gente começa a ter panic sell. Por isso que a gente vê quedas como a queda que nós tivemos no Corona Crash. Se a gente olhar para o banimento da China ali, também foi uma queda bem expressiva e muito rápida, muita concentração de supply na mão desses players. Quando a gente olha para os 3 topos locais que nós tivemos ao longo desse ciclo, muita concentração de supply na mão desses caras também. Nesse momento, o supply ainda segue aumentando na mão desses caras. Isso significa que os investidores mais maduros estão vendendo linha azul, diminuindo e passando esse supply para a mão dos investidores novatos. Essas regiões de alta concentração de supply na mão dos investidores novatos, a gente tem que tomar muito cuidado com elas. Bom, e se a gente olhar para essa alta quantidade de supply que está passando para a mão desses investidores novatos, a gente consegue verificar que boa parte disso está em prejuízo acumulado. Cerca de 27% dos bitcoins que nós temos em circulação, eles estão no prejuízo nesse momento. Isso significa que 27% do supply foi passado para a mão desses investidores novatos. E esses investidores compraram bitcoin acima de 102 mil dólares. Algo bem complicado, não é mesmo? Olha só. É por ilusão você entrar no mercado agora, acreditando que o bull market ele vai começar agora, acreditando que o Bitcoin vai começar a performar agora, acreditando que a liquidez ela vai chegar agora. Meu caro, a gente já saiu de 15 mil dólares, batemos 125 mil dólares, um ciclo ele foi completamente entregue para nós e esse foi um dos melhores ciclos que nós tivemos. Porque a gente viu uma multiplicação muito exponencial do próprio Bitcoin em um período de contração monetária, não foi um ciclo de expansão monetária. Deu para fazer muito dinheiro nesse ciclo. Obviamente que as pessoas que olharam somente para as altcoins, que ficaram investidos em altcoins rodando bons projetos, simplesmente elas não fizeram dinheiro nos últimos anos. Quem soube jogar esse jogo, em alguns momentos investir em altcoin, ficar concentrado em Bitcoin, foram as pessoas que realmente fizeram dinheiro. E eu te falo, meu caro, deu para mudar de patamar de vida nesse ciclo. Todos os ciclos ele dá para a gente mudar de vida, só que a gente tem que ser totalmente estratégico nesse processo. Bom, esses caras aqui eles estão com custo lá em cima. Isso faz com que a média do investidor novato tenha o custo em 110 mil dólares. Isso daqui é um grande problema para ciclo de mercado. Olha só, se o preço ele fica muito tempo abaixo do custo desses investidores, toda vez que a gente volta a subir, a gente encontra essa região como região de zona dos arrependidos. 2018, 1, 2, 3, 4... 5 vezes voltamos nesse custo. Quando a gente olha para o ciclo passado, voltamos 1, 2, 3, 4 vezes dentro desse custo. Nesse ciclo, a gente ainda não se manteve durante muito tempo abaixo desse custo. Sim, nesse ciclo, todas as vezes que a gente veio nesse custo foram regiões de compra. Como em todos os ciclos, quando a gente volta nesse custo, é regiões de compra, porque a gente sabe que esses investidores aqui, eles não estão com lucro. Se o investidor de longo prazo não estiver distribuindo e a gente estiver nessa região, é um excelente ponto de compra. Só que nós estamos começando a trabalhar abaixo desse custo desses investidores. Aqui são regiões bem perigosas, porque lembrando, tem muito capital na mão desses players, 27% do capital que está na mão desses players está em prejuízo, e esses caras eles não têm estômago para vivenciar quedas, e são nesses momentos que a gente tem quedas bem acentuadas acontecendo. Eventos de desalavancagem,
panic sell, limpeza de book, aquele momento onde as pessoas vendem desesperadas e é quando a gente vê aqueles candles irracionais. A gente sabe que o mercado ele deve se movimentar em onda. E quando a gente está nessa onda de baixa, ela acaba sendo uma onda bem mais acentuada do que a onda de alta. Ou seja, nesses cenários que nós estamos, são cenários que a gente tem que tomar extrema cautela, beleza? Bom, além disso, a gente olha para o sentimento geral do investidor cripto e nós estamos na região de extremo medo. E eu vou repetir mais uma vez. Sim, todo fundo ele é formado em extremo medo, como todo topo ele é formado em euforia. Mas o sentimento de bear market profundo, ele é de medo e extremo medo com constância. Como todo bull market profundo, o sentimento é de ganância e euforia com constância. Ou seja, a gente não utiliza esse indicador para poder tomar decisões. Aquelas pessoas que falam que compram extremo medo e vendem em euforia e sempre estão no lucro, bom, essa pessoa ela não tem nem 24 meses de mercado. Porque se ela olhar aqui para os últimos 12 meses, legal, ela fez dinheiro com essa estratégia, mas se ela olhar para mais tempo para o mercado, ela vai entender que esse não é um indicador para você poder tomar decisão de compra e de venda. Ele é um indicador para você entender qual que é o sentimento do investidor. E para que a gente quer entender o sentimento do investidor? Bom, o sentimento é quem dita se as pessoas vão colocar a mão no bolso ou não, se elas vão colocar dinheiro em cima da mesa ou não. Afinal de contas, se você está perdendo dinheiro, se você não tem expectativa de alta, para que você vai colocar dinheiro no mercado? Dentro dessa fase, meu caro, não importa se é um bom projeto ou não. Não importa se Bitcoin ele vai ser contra o establishment ou não. Não importa se só temos 21 milhões de Bitcoin para toda a população e que não importa que não vai ter um Bitcoin para todo mundo, porque nesse momento não tem demanda pelo ativo. Entenda de uma vez por todas, não é bom projeto, não é fundamento que faça o preço do ativo subir. Isso serve para empresas, isso serve para metais, e a gente vai falar de metais nessa análise, isso serve para criptos também. O preço de qualquer ativo financeiro, ele só se movimenta através da lei da oferta e da demanda. Inclusive, se você limpar todo mundo, se ninguém quiser negociar mais Bitcoin, o preço do ativo financeiro, ele vai a zero, mas entenda que um Bitcoin ele continua valendo um Bitcoin, porque a tecnologia ela é diferente de um ativo financeiro. A mesma coisa funciona para o ouro. Se ninguém negociar o ouro na bolsa, o preço que a gente vai ter no gráfico ali é zero, porque aquele preço que nós vemos no gráfico ali, ele é simplesmente o book de ofertas, uma ordem de compra e uma ordem de venda que está ali dentro daquela região. Se não tiver ordem nenhuma, nós não temos preço. Por isso que nós temos market makers no mercado. No dia que você entender qual que é o papel de um market maker, você não vai mais cair na ilusão de que Bitcoin é alta infinita, de que todos os ativos criptos eles vão subir e essa vai ser a sua revolução e você vai ficar milionário. No dia que você entender isso, vai ficar muito mais claro para você. Bom, por que a gente não pode ficar muito tempo dentro dessa zona de extremo medo e medo? Porque a gente começa a ver altas realizações de prejuízo acontecendo. E veja que essas regiões com constância são as regiões que fazem com que a gente tenha o nosso bear market profundo. Veja que ali quando a Luna Foundation estava quebrando, a gente teve um baita de uma realização de prejuízo. E aquele momento foi uma grande movimentação de baixa. 3AC quebrando, a maior realização de prejuízo que nós tivemos da história, né? Mas isso daqui também muito envolvido, porque a própria 3AC quebrou ali, a gente teve, cara, várias empresas quebrando nesse momento. Quando a FTX ali também quebra, a gente também tem esse movimento aqui. Sim, um aumento, isso daqui vai ser um fundo de mercado, mas veja que antes da gente chegar nesse fundo, houve muita realização de prejuízo, tá? E aqui foi uma fase de capitulação. Bom, se a gente analisar ali o MVRV que nos mostra uma demanda pelo ativo, se estamos tendo mais realizações, né? Se estamos tendo mais oferta em circulação do que demanda do ativo, lembrando que rege qualquer ativo é a lei da oferta e da demanda. Se a gente coloca mais ativos em circulação e menos demanda para absorver aqueles ativos, a gente tem um preço do ativo caindo. O MVRV ele simplesmente nos mostra isso. MVRV está
caindo, ou seja, nós temos mais ativos em circulação do que pessoas comprando. Estamos abaixo da média anual, ou seja, dos últimos 12 meses. Significa que lá atrás, quando a gente volta a 12 meses, quando a gente volta em novembro de 2024, quando o Bitcoin estava em 70 mil dólares, a gente tinha mais pessoas querendo comprar Bitcoin do que pessoas querendo vender. Nesse momento, é o contrário, nós temos mais pessoas querendo vender e menos pessoas querendo comprar. Bom, diante desse cenário, a gente acaba entrando em zonas de alto risco, que são essas regiões vermelhas aqui. Eu quero que você entenda que sim, se você comprou o Bitcoin lá no ciclo passado, obviamente você está em lucro. Se você comprou em 20 mil dólares, se você comprou em 50 mil dólares, obviamente você está no lucro. Isso não quer dizer que não dá para lucrar simplesmente segurando o ativo no longo prazo. Sim, dá para lucrar você segurando o ativo nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Mas eu quero que você entenda que existe uma maneira mais inteligente de você fazer dinheiro dentro do mercado. Essa maneira é você se protegendo nas regiões de alto risco. Porque olha só, se você olhar para o preço do ativo do Bitcoin, você vai ver que a gente tem uma alta volatilidade, onde ele sobe, ele cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Se você quer ter um patrimônio dessa maneira, que é no sentido tô rico, tô menos rico, 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 ótimo, siga rodando pelos próximos 10 anos. Agora, há uma alternativa para isso. Se você quer um patrimônio que ele tô rico, estabilizado, tô rico, estabilizado, tô rico, estabilizado, tô rico, estabilizado, o que você tem que fazer é respeitar essas regiões vermelhas aqui na sua frente. Quando a gente estiver dentro dessas regiões vermelhas, você tem que ser totalmente estratégico, porque são as regiões de baixo risco. Isso daqui é um dos meus maiores trabalhos que eu já fiz para mim mesmo, para eu poder enriquecer, que é descobrir uma técnica de fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro também. Porque para mim não faz sentido eu ter esse sentimento no tô rico, tô menos rico, tô rico, tô menos rico. Cara, isso acaba com o meu emocional. Eu não quero ter que sentar na mesa para jantar com a minha esposa e falar para ela, olha só, a partir de hoje nós temos 20% a menos do que nós tínhamos de patrimônio na data de ontem. Eu não quero falar para minha esposa, olha só, nos últimos 12 meses a gente vivenciou uma queda de 70%. Isso significa que a gente está 70% menos rico. Eu não quero falar isso para minha esposa. Eu não quero ter esse sentimento, acordar de manhã e entender que ontem eu fui mais rico do que eu sou hoje. Não. Eu quero acordar de manhã e saber que eu sou mais rico do que eu fui ontem. Então, por isso eu utilizo de estratégias de proteção, de preservação patrimonial. E depois que eu descobri, né, obviamente que a gente pode fazer essas fases de proteção, é quando eu crio ali estratégias que fazem com que o meu patrimônio ele seja dessa maneira. Olha só, a carteira Rumo ao Milhão ela não é o meu patrimônio total, e sim uma carteira que eu criei para o meu filho, com o objetivo de juntar R$1 milhão e entregar para o meu filho quando ele fizer 18 anos e ele faça o que ele quiser com aquele R$1 milhão. E eu comecei esse projeto e dei a oportunidade para várias pessoas acompanharem todas as minhas decisões de compra e de venda. Inclusive, se você quiser acompanhar, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Só que para eu acumular esse R$1 milhão ao longo de alguns anos, eu precisaria ter uma estratégia sólida. E é exatamente utilizando de proteção em fases vermelhas. E se você reparar aqui como que essa linha laranja, ela é sobe, preserva, sobe, preserva, sobe, preserva, sobe, preserva. O patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, ele é sobe, preserva, sobe, preserva, sobe, preserva, sobe. Porque eu utilizo dessa técnica aqui. A técnica que me faz enriquecer ao longo do tempo. Eu não quero que a minha carteira ela seja volátil dessa maneira. Eu não quero que a carteira Rumo ao Milhão, que é a carteira do meu filho, ela seja volátil dessa maneira. Porque eu sei que em um determinado momento, uma dessas regiões vermelhas será um bear market profundo, aonde a gente vai ver uma desvalorização ali durante 8 meses que podem chegar até 70%. Então aqui a gente tem que saber quando preservar o nosso patrimônio. E no cenário atual, no cenário que nós estamos, olhando para todos esses dados de médio prazo, com constância,
eu aplico estratégia de proteção dentro da carteira rumo ao milhão. Sim, momentos onde eu saio do mercado, onde eu vendo, e não é ficar com 20% em caixa, 30% em caixa. É me desfazer de 100% da posição que eu acredito que vai cair. É simplesmente ficar fora do mercado quando a gente tiver quedas. Sabe a liquidação do dia 10 de outubro? Zero de prejuízo na carteira rumo ao milhão. Sabe as últimas quedas que nós vimos Bitcoin batendo em 98 mil dólares mais uma vez? Zero prejuízo dentro da carteira rumo ao milhão. Porque existem momentos de alto risco onde a gente tem que vender e se proteger. Tem pessoas que aceitam quedas de 20%, 30% até 70% dentro da carteira. Uma coisa eu te falo, essas pessoas elas só sabem enriquecer a corretora e prover liquidez para o mercado cripto. Porque dinheiro essas pessoas elas não sabem fazer no longo prazo. Se você quer fazer dinheiro, você precisa aprender a vender. Se você não souber vender, meu caro, pode ter certeza que tudo o que você vai fazer é prover liquidez para o mercado durante um longo período, beleza? Bom, entendendo isso, a gente está em uma região de alto risco para o Bitcoin. Existem ativos que estão performando muito bem ao longo desse período, tá? E a gente pode usufruir disso dentro do mercado cripto, que é, por exemplo, ouro. Para mim, ouro é uma excelente posição que eu tenho dentro da carteira rumo ao milhão e eu ainda vou aumentar ainda mais a minha exposição. Eu já comentei com você que nós temos a acumulação de ouro desde aqui de baixo na carteira rumo ao milhão. E recentemente eu comentei com você que eu iria acumular ouro mais uma vez quando nós tivéssemos um pullback. E quando eu comentei isso, nós estávamos mais ou menos dentro dessa região. O que houve em ouro? Pullback. Aqui a gente teve mais uma oportunidade de acumulação. Próximo pullback, irei acumular mais ouro dentro da carteira rumo ao milhão, porque essa é uma posição para quando a gente tiver com confirmação de bear market profundo. Sabe aquele momento onde até aquela pessoa mais bullish, aquele perma bull, aquela pessoa que ela é eternamente bullish, que para ela caiu, comprou, que sempre vai ter alta no mercado e que o dinheiro dela é infinito? Então, no momento que aquela pessoa falar que nós estamos em bear market, vai ser o momento que nós estaremos no ápice do ouro, dos ativos que são ativos que performam bem ao longo de crises. E aqui talvez seja o momento da gente largar essa posição. Pode ser que ainda leve muito tempo para isso acontecer. Até lá, eu só quero acumular essa posição. Além de ouro, além da gente ter esse ativo performando bem, a gente tem prata também performando bem. Obviamente que prata ela tem uma região de resistência. A gente pode aguardar com que prata nos entregue um pullback. Se ela nos entregar um pullback, também é um excelente ativo, um excelente metal para a gente ter como exposição em cenários como esse, beleza? Bom, analisando o Bitcoin no curto prazo, acompanhando a análise que a gente vem fazendo nos últimos dias, olha o que nós temos: fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Isso aqui é uma tendência de baixa no curto prazo. Respeite simplesmente essa tendência. Quando a tendência ela reverter, quando a gente tiver uma movimentação de fundo mais alto que o fundo anterior e topo mais alto que o topo anterior, ótimo, nós vamos trabalhar novamente com expectativa de alta. Mas em um cenário como esse, eu tenho que entrar em preservação patrimonial mais uma vez dentro da carteira rumo ao milhão. Porque o cenário para médio prazo ele está péssimo. Todas as posições que eu abro na carteira rumo ao milhão é de curto prazo. O curto prazo ele está ficando péssimo, porque a gente tem topos e fundos descendentes. Isso abre margem para que a gente venha buscar novos fundos, porque afinal de contas, nós fizemos um fundo, retestamos um suporte que foi perdido como resistência, a gente entende que estamos em uma tendência de baixa, a maior probabilidade é que a gente venha buscar um fundo mais baixo que o fundo anterior. Aqui são momentos onde a gente deve ser extremamente cautelosos. Eu, Guiteles, não acredito que a alta é infinita. Eu não vou ficar acreditando que essa queda que nós tivemos é a maior oportunidade que eu tenho. Porque essa maior oportunidade que eu tenho, eu sei que ela se encontra somente dentro de uma região. Uma região que leva alguns anos para a gente chegar dentro dela. A região que da última vez que nós chegamos dela foi em novembro de 2020.
2022. O nome dessa região se chama capitulação cíclica. Lá se encontra a maior oportunidade de todos. Lá dentro é onde a gente deve sim acreditar que a alta vai ser infinita. Até chegarmos lá, eu vou tradando o ativo. E caso você queira tradar junto comigo, caso você queira copiar todas as minhas estratégias, as atuais e as do futuro, caso você queira que eu, Gui Teles, tome as decisões de compra e de venda para você, basta você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Aproveite o preço aí que haverá um aumento no dia 28. Assista esse vídeo. Nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, mas basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Dessa maneira, aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo. Basta você copiar e colar as minhas decisões. Dessa maneira, você terá os mesmos resultados que eu. Quer saber quais são os resultados? Esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que copiam as decisões da carteira Rumo ao Milhão, só para você entender que não sou só eu que faço a multiplicação do patrimônio, como os meus clientes também. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento, e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Bom, médio e longo prazo para o Bitcoin? Feio. Quando a gente olha para o curto prazo, começamos a reverter a nossa tendência. Aqui é onde eu entro em preservação patrimonial. Aqui é onde eu tenho dinheiro na mão para aproveitar as quedas do mercado. Aqui é onde eu estou pronto para comprar mais uma vez. E aqui é onde eu não vou levar prejuízo. Caso você queira se preparar junto comigo para as próximas compras, agora é um excelente momento para você entrar dentro da carteira Rumo ao Milhão. Lembrando que haverá um aumento do preço no dia 28. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!